Ô, minha gente, já estamos aqui de volta e eu estou aqui do lado dos nossos amigos que vêm para participar do nosso programa. Aqui comigo está o Carlos, ele é de Pinhais, no Paraná. Muito bem-vindo, Carlos. Sua primeira vez aqui na Canção Nova? Não, eu venho aqui com frequência já. Vem com frequência boa. Quantas vezes? Eu devo ter vindo umas 15 vezes já. Não, que coisa boa. Você está com família aí, não é? Eu sou coordenador de caravanas, né? Então estou sempre por aqui. Estou com a família, estou com a Ângela, minha esposa, e o Moisés. Moisés é a primeira vez, meu caçulinha. O Moisés já está ficando cansado. 1 ano e 4 meses. Tá bom, bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo sempre. Obrigado. A sua pergunta, para quem é? Então, eu gostaria de saber do padre Anderson. Sim. Qual é o efeito, ou o que acontece com as nossas almas quando a gente passa pelo sacramento da reconciliação, quando a gente é perdoado? E com o que poderia ser comparado isso? Obrigado, viu, querido? Boa Semana Santa para você. Obrigado para vocês também. Carlos, primeiramente, eu vou tentar responder dentro daquilo que é a comparação, como você mesmo disse. O sacramento da reconciliação, ele está muito ligado com o sacramento da Eucaristia. Nós precisamos saber que todos os sacramentos, eles estão ligados muito intimamente ao sacramento da Eucaristia. Eu faço uma comparação para tentar explicar de uma maneira um pouco mais visual. Você chega todo sujo, você caiu ou você caiu num buraco, um buraco cheio de lama, um buraco sujo, um buraco todo ali com sujeira, e você chega e vai sentar-se à mesa para almoçar. Então, você quer almoçar, mas você está todo sujo. E aí chega a sua mãe, por exemplo, e vai falar assim: meu filho, tome um banho para depois você vir à mesa. Para depois você sentar à mesa limpo, purificado, cheiroso, para poder sentar à mesa e almoçar. O sacramento da reconciliação é justamente isso. Esse é o efeito que ele faz na nossa alma. Ele nos deixa limpos para podermos sentar à mesa e participar da Eucaristia. É claro que o sacramento da reconciliação, ele não elimina a nossa tendência ao pecado, ele não tira a nossa condição de pecadores, mas todos aqueles pecados arrependidos, confessados e que existe em mim um propósito de mudança, vai ser como justamente este banho que eu vou tomar para poder sentar à mesa, que é a mesa eucarística, a mesa da Santa Missa. Obrigado, padre. Quero abraçar. Hoje, vocês nem imaginam quem está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário da nossa querida cofundadora da comunidade Obra de Maria, a Maria Salomé. Está fazendo aniversário hoje. Querida Maria Salomé, receba meu abraço, meu carinho, a minha oração, o abraço da Eliana. Costumo chamar você, Maria Salomé, de minha amiga, minha mãe e minha irmã. Não é mesmo? Feliz aniversário, viu? Deus a abençoe imensamente. Sua vida é um presente para nós. Obrigado por sua presença aqui com a gente. Seguimos em frente hoje conversando sobre o sacramento da reconciliação. Fernanda já tem a pergunta para o Padre Xavier. Gostaria de saber se um padre pode negar confissão a uma pessoa, por exemplo, usando o argumento de que está ocupado naquela hora, ou que o horário da confissão é outro. A Francele de Brasília. Francele de Brasília. Francele, essa é sempre uma questão um pouco delicada para nós padres, né? Porque sempre se diz exatamente que nós não podemos negar a confissão a ninguém. E nesse caso ela diz a confissão mesmo, não é a absolvição, né? Mas exatamente negar aquele momento para que a pessoa possa se confessar. Eu mesmo já passei por uma situação dessa, onde uma pessoa passando pelo corredor e correndo para chegar em um compromisso que eu tinha, uma pessoa já veio diretamente me parar, eu falei, olha, agora não dá, só a hora que eu voltar pode ser, mas agora não dá. E a pessoa disse para mim exatamente isso, mas padre não pode negar a confissão. E aí, o que foi que o senhor falou? Eu disse, olha, então,
realmente eu não estou negando a confissão para você, mas agora existe uma impossibilidade de tempo. Eu tenho um outro compromisso, a hora que eu voltar eu posso te atender, mas nesse exato momento eu não tenho como. Exatamente por isso, porque é importante levar em consideração não simplesmente a questão de negar, de dizer não vou fazer, porque isso realmente está errado, nós não podemos fazer isso, de colocarmos numa situação de não vou confessar uma pessoa, mas, no entanto, existe organização. Aqui na Canção Nova mesmo, nós temos horários onde os confessionários estão abertos, onde todos nós, os padres, estamos ali. Não tem como a gente parar no meio do caminho quando alguém pede, você pode atender minha confissão? Se eu estou indo para uma missa, eu não posso chegar atrasado nessa missa. A resposta, eu posso. A resposta é que precisa ser se na situação o padre está impedido de fazer, porque ele tem um outro compromisso, tem uma outra obrigação, não tem jeito. Ali é questão de tempo, né, de organização. Não é negar o sacramento, mas é a impossibilidade de tempo naquele momento. Agora, se não houver essa impossibilidade de tempo, aí o padre realmente deve atender, não deve negar. Muito obrigado, padre. Padre Anderson, sou católica, participo da igreja, mas não tenho vontade de me confessar. O que eu posso fazer para que essa vontade chegue? É pecado não ter essa vontade? É a Ana, ela mora em Santana do Acaraú, no Ceará. Minha conterrânea. Bem-vinda, Ana, querida. Olá, Ana, que Deus abençoe você. A gente aprende a falar falando, a gente aprende a andar andando, a gente cria gosto às coisas fazendo. Muitas vezes pode ser um constrangimento, muitas vezes pode ser uma forma, digamos, de você não ter sido acostumada a isso, mas nós vamos pegando gosto com a confissão cada vez que nós fazemos a experiência da confissão. Eu sempre comparo a confissão, dizendo que, não a comparação, mas é uma realidade, é o único tribunal que nós chegamos ali culpados, confessamos que somos culpados e saímos absolvidos. Então, fazer essa experiência, como o próprio Papa Francisco trouxe hoje, desse abraço da misericórdia de Deus. Seria uma forma até mesmo de viver essa experiência constante. Muitas pessoas não têm o costume, mas também não é a questão de um costume, é uma questão de necessidade. Eu sei que Deus me perdoa sempre, mas eu só recebo esse perdão de Deus quando eu me abro para receber. Faço uma comparação como se o perdão estivesse aqui sobre mim. Deus me perdoa sempre, Ele quer me perdoar, Ele se derrama em misericórdia sobre nós. Mas para eu receber essa misericórdia, eu preciso me abrir. E uma vez que deixou bem claro, né, ali, eu sou católica, então a forma de você demonstrar publicamente, como já foi falado no início, eu estou arrependida, né, você, Ana, dos meus pecados cometidos contra mim mesmo, contra Deus e contra a comunidade. Então, uma vez arrependida, é a forma de você experimentar esse abraço de Deus. E a forma, na absolvição do padre, de você experimentar também o abraço da comunidade. E ainda mais, ser devolvida para você mesmo. Então, faça a experiência. É fazendo a experiência que você vai pegar gosto pelo sacramento da reconciliação, do abraço da ternura de Deus. Padre Anderson, durante o intervalo, o senhor comentou comigo que o senhor havia recebido uma pergunta através do seu Twitter, que é @PadreAndersonCN, não é isso? Pois isso, não, Padre Anderson. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão falando aqui. É claro que não teremos tanto tempo, né, para responder todos, mas vou me comprometer em estar respondendo depois também aqueles que nós não respondermos aqui. Mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer ser identificada. A pessoa quer saber se um homossexual arrependido, ele pode ser perdoado dos seus pecados. Eis aí a condição, arrependido. Uma vez arrependido, porque o que é o arrependimento? O arrependimento não é aquela dor na consciência, aquela angústia, não. O arrependimento é uma escolha. Eu tenho de um lado o meu pecado, do outro lado eu tenho um Deus misericordioso que quer me perdoar.
eu não posso ficar com os dois, eu tenho que fazer uma escolha, isso é o arrependimento. Eu volto-me para Deus, não quero mais o meu pecado. Então, se eu não quero mais o meu pecado, aí sim o pecado se torna uma ação passada. E aí Deus perdoa, porque Deus quer perdoar você. E Ele quer perdoar as ações passadas, os pecados passados, ou seja, aqueles que nós nos comprometemos em não cair mais. Então, se um homossexual arrependido pode ser perdoado de seus pecados, claro que pode. Deus quer, uma vez que você está arrependido, escolha feita, não quero mais o meu pecado, quero uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de conversão, uma vida com Deus. Padre Anderson e o Padre Xavier, os senhores não disseram isso, mas pelas respostas que estão sendo dadas, eu estou compreendendo que, da mesma forma como um sacerdote, ele também vai, imagino eu, vou arriscar aqui agora, tá bom? Vai aprendendo a ministrar o sacramento da reconciliação, no sentido daquilo que o rito todo envolve, que não somente são as palavras próprias do rito, mas a questão do acolhimento, a questão da capacidade de escuta. Nós fiéis vamos, à medida em que nos confessamos com uma certa periodicidade, a gente também vai aprendendo a se confessar. É isso? É exatamente isso. E isso é bem sensível, inclusive, para nós, quando uma pessoa se aproxima da gente para se confessar e que já tem muito tempo que ela não se confessa. Porque tem aquela dificuldade, inclusive, de se lembrar das coisas, de se lembrar das situações, né, que já aconteceram, porque a sua consciência não está acostumada a esse exame de buscar encontrar os erros, e não somente os erros no sentido de pecados, mas às vezes uma ação incorreta que a pessoa teve, que teve uma consequência ruim, e que a consciência deve acusar como sendo um erro, porque ali a gente tem a presença de um pecado venial, claro, e que deve ser confessado. Por que deve ser confessado? Porque a consciência está acostumada a investigar a vida da pessoa e poder mostrar exatamente quais são as ações que nunca deveriam ter acontecido e que, porque aconteceram, arriscam de desviar a pessoa daquele que é o plano de Deus realmente, o plano de santidade para a vida daquela pessoa. Então, nós os padres vamos aprendendo também, à medida que confessamos, especialmente nós somos ordenados juntos, né? A gente vai aprendendo mais ou menos ao mesmo tempo. Os primeiros meses são grandes aulas, inclusive, em relação a isso, porque nós vamos nos confrontando com as situações e, ao mesmo tempo, as pessoas, à medida que se confessam, vão adquirindo essa prática de, com maior facilidade, a sua consciência identificar e acusar aquilo que na vida dela precisa ser mudado, não dá para ficar carregando. Obrigado, padre. Tenho mais perguntas, mas vamos para quem está participando conosco. Se faltar, eu as farei depois. Fernanda, por favor. Por e-mail, Padre Xavier, a pessoa pediu para não ser identificada. Não sou casada na igreja, mas moro junto há 10 anos. Tenho 3 filhos. É verdade que não posso receber o sacramento da reconciliação? Não posso ter o perdão dos meus pecados por um sacerdote? Eu recebi, inclusive, no Twitter, uma pessoa que pediu para não ser identificada, que faz uma pergunta idêntica, né? Bem, a questão é o seguinte: existem condições na nossa vida que impossibilitam a absolvição. A absolvição, ela pressupõe, isso, claro, né, o sacramento da própria reconciliação pressupõe a absolvição, porque senão ele é uma coisa sem sentido, confessa os pecados e não é reconciliado, né, não é absolvido. Ele pressupõe, naturalmente, que a pessoa tenha a disposição, e uma disposição profunda, de deixar aquela situação de pecado na qual ela se encontra. No caso de uma pessoa que mora junto, até mesmo uma pessoa que está em segunda união, ela está com uma situação sacramental, que seria o matrimônio, de uma forma incompleta ali, para não dizer que ela realmente não existe. E isso constitui exatamente um pecado em relação ao 6º mandamento. E por causa disso, nós realmente não podemos dar a absolvição, a não ser que a pessoa ela vá deixar essa situação que ela está.
Eu sei que, às vezes, isso pode ser colocado de uma forma, inclusive, dura, e a pessoa sentir, né? Assim, mas olha, eu estou há tanto tempo junto, eu tenho uma família assim, está tudo certo. Mas o problema é que, assim, somente quando a pessoa está com uma situação plenamente regular é que se pode receber os sacramentos. Assim como a pessoa não pode comungar, ela não pode confessar. E é exatamente por isso que ela não pode comungar, porque ela não tem condições de receber a absolvição, uma vez que ela está dentro da situação ainda. Claro, a pergunta que se colocaria depois disso é: e o que fazer? E o que fazer? Bem, essa é uma discussão que hoje dentro da igreja ela está bem em voga, né? Porque é uma situação que cresceu nos últimos anos com uma grande veemência, inclusive, e que nós dizemos o seguinte, que essas pessoas elas não estão excluídas da igreja por causa disso, que elas devem participar das coisas sim, devem estar presentes ali, mesmo estando numa situação onde não possam receber os sacramentos, mas que vivam de verdade uma vida de fé. E algumas pessoas têm até o costume de virem conversar conosco, né? Comigo, às vezes com o Padre Anderson também, com outros padres, simplesmente para dizerem as coisas e pedirem simplesmente que sejam abençoadas, né? Claro, nós deixamos bem claro que ali não se trata de absolvição, porque senão seria simulação de sacramento, né? E isso existe um impedimento grave contra isso. Uma punição grave, inclusive, contra isso, mas as pessoas se sentem bem de virem e de partilharem conosco e de pedir: olha, padre, então, por favor, já que eu não posso receber a absolvição, reze por mim. E aí nós nos comprometemos a, nas missas, estar rezando pelas pessoas também. Mas o problema é esse: para receber a absolvição é necessário que exista uma ruptura com aquilo que era o pecado. E num caso assim, quando não acontece, é doloroso, mas é assim. Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Eu quero contar para você que a Canção Nova preparou especialmente para este tempo o CD Cantando Salmos. São os salmos próprios cantados durante a Semana Santa, de modo especial na Vigília Pascal. Lembra aquela celebração que é a Vigília Pascal, que é a celebração que comemora a nossa espera pela ressurreição de Nosso Senhor, por isso chama-se a Vigília Pascal. São feitas diversas leituras que contam a nossa história, a história do povo de Deus. Entre as leituras nós encontramos os salmos, e quase todos eles estão cantados aqui. É um CD da comunidade Canção Nova, estamos nós aqui cantando, nós cantores da comunidade Canção Nova. Nós temos aqui o Peter de Laura, a Salete Ferreira, o Ricardo Sal, o Orlando Júnior, o Emanuel Stênio, Juliana de Paula, Mastro Deschini, a Nara, a Ana Lúcia Biagioni, que inclusive está preparando o seu CD solo e vai estar aqui cantando com a gente na festa da Misericórdia. O CD ele chegou agora há pouco, pelo menos aqui no programa ele chegou hoje, inclusive. Eu penso que ele chega assim, muito em cima da Semana Santa, mas quem sabe você já consiga adquirir o seu, que chegue a tempo da Vigília Pascal, para que você possa ter também aqui alguns salmos que com certeza poderão ajudar você no desempenho desta liturgia tão linda. Você adquire no telefone que já aparece aí, 0 operadora 12 31 86 2600, na nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, com os nossos evangelizadores porta a porta, e nas lojas Canção Nova também, ok? É o CD Cantando Salmos na Semana Santa. Pergunta para o Padre Anderson. A pessoa pediu para não ser identificada, ela é do Rio de Janeiro, tem 25 anos. Sempre fui católica e durante a juventude cometi alguns pecados graves que se tornaram públicos pela ação de pessoas que usam o meu erro para me desmoralizar. Tudo foi confessado, mas sinto dificuldade de tirar esse peso das costas. Como faço para me livrar de tal situação? Uma vez confessados os seus pecados foram absolvidos por Deus. Eles não foram apenas perdoados, eles foram absolvidos. Ou seja, Deus pegou-os e absolveu-os. Não existe mais, porque é diferente do perdão humano e do perdão divino. O perdão humano é aquele perdão que você continua ainda com a situação. Você foi perdoada, mas você continua com a situação.
O perdão divino, que não é perdão, ele é absolvição, Deus tira de você esta situação do pecado. Só que ficam as consequências das escolhas que nós vamos fazendo. Muitas vezes nós não temos maturidade, muitas vezes nós não temos consciência, e por isso que fazemos determinadas escolhas. Como você bem disse, deixou bem claro que são pecados que você fez na sua juventude, na sua adolescência. Hoje, muito mais do que você buscar o perdão de Deus, é buscar o perdão para si mesma. Você precisa se perdoar, você precisa reconhecer que o teu passado não te condena, você precisa reconhecer que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer, por pior que seja o pecado. Então, o que eu te aconselharia agora? Justamente, procure um padre aí onde você está, para que você possa conversar, porque confessar você não precisa mais confessar. Os pecados já foram perdoados, mas agora é um processo de você também trabalhar um perdão a si mesma. Dar o perdão a si mesma por aquilo que você fez, por aquilo que você se arrepende, por aquilo que hoje ainda, como você bem colocou, te acusam. Então, busque alguém que possa te ajudar, possa te ouvir, possa rezar por você, para que esse processo de se perdoar também aconteça. Tenha certeza, o perdão de Deus aconteceu no ato, no momento em que você confessou os teus pecados. Mas como eu disse, Deus absolve o pecado, mas ficam as consequências. Isso é uma das consequências. Esta é uma das consequências. Então busque ajuda, busque alguém que possa rezar por você, que você possa conversar, para que aos poucos você vá convencendo-se. O meu passado não me condena. E por isso eu posso erguer a cabeça e continuar escrevendo a minha história. Padre, muito obrigada por nos lembrar que o rito do sacramento da reconciliação, ele nos presenteia o perdão e a absolvição. Inclusive, isso está fórmula, não é como o padre, após a gente confessar os pecados, o padre se refere a isso, não é? Você podia, por favor, repetir a fórmula agora, é possível? Sim, posso, mas eu quero deixar bem claro que não é simulação de sacramento. Por favor. Isso porque se tiver alguém do tribunal eclesiástico, algum bispo, alguma coisa. Então se diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo. E eu, pelo ministério da Igreja, te concedo o perdão e a paz e te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que presentassem. Concede Obrigado. A absolvição, o perdão e a paz. Porque ficou tão claro e tão bonito o senhor nos falar sobre que não é somente o perdão, mas é perdão e absolvição, que eu, desculpa ter lhe pedido assim. Sem problema. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta para o Padre Xavier. Padre Xavier, o que acontece quando o penitente não concorda com a penitência dada pelo padre? Vixe. O Adson Braga, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Não, os padres não estão se referindo a uma coisa muito interessante. Às vezes eu tenho uma penitência difícil, né, gente? Que a pessoa não consegue. Eu vou aproveitar e juntar a pergunta dela a uma pergunta minha. E quando a gente esquece da penitência? Você gostou dessa também, Fernanda? Então são dois esquecidos aqui. Muito bem lembrado, né? Bem, primeiro nós temos que colocar, assim, sobre isso que o Padre Anderson já disse, acrescentando mais uma coisa ainda. Esse perdão de Deus, ele é incondicional. Ou seja, no momento em que a pessoa confessou e foi absolvida, ela foi absolvida de verdade. A penitência, que também é chamada de satisfação, né? Ela tem a intenção de reparar o mal que aquele pecado acabou gerando no mundo, ou até mesmo na natureza da própria pessoa, como eu disse que a nossa natureza se acostuma ao pecado. Então, a penitência que é dada pelo padre, ela tem essa intenção de reparar a comunhão que foi ferida, ou reparar exatamente as consequências daquele pecado. Por exemplo, uma pessoa foi lá e roubou, está arrependida, chegou e confessou. Qual é a penitência? Vai lá e devolve. Está arrependido? Tô, então vai lá e devolve.
Claro, de uma forma discreta, né? Porque a gente não pode expor a pessoa por causa do pecado que ela expor, né? Colocar uma penitência que ela possa ser reconhecida pelo pecado que cometeu. Mas, ok, sobre essa penitência, então, ela deve ser tida como um caminho de reparação, mas ela não é condição para a absolvição ser válida ou não. A absolvição já é válida. Por isso, a boa prática de cumprir realmente a penitência é que ela tem o sentido de predispor novamente a minha natureza, ou então tentar resolver a situação, né? Me colocando novamente no caminho da graça de Deus, né? Podemos dizer assim. Agora, uma coisa importante é dizer, né? O não cumprimento da penitência não pode ser diretamente considerado um pecado, se bem que a gente vai ter ali um sacramento vivido de uma forma um pouco imperfeita, porque a penitência deveria ter sido saudada. Aí a gente também tem que levar em consideração que o próprio penitente, né, e nós, os próprios confessores, nós os padres, né, também temos que ser razoáveis, né? Tipo, tem uma pessoa que disse que se confessou e o padre mandou que ela rezasse 100 rosários, né? Ixi. Aí passou do razoável, né? Aí você deixa para resolver isso na sua próxima confissão, porque saiu do razoável, o padre né? tem que resolver o nosso problema, ele mesmo. Na hora mesmo pode dizer, não, padre, peraí, né? Peraí, me ajuda aí que então a gente pode também conversar não, com o padre? Pode, a penitência pode ser negociada, padre, não vou dar inclusive. conta, me dá uma penitência um pouquinho mais adequada à minha vida. Pode ser negociada a penitência, claro. Padre, a gente pode pedir para o padre dizer assim, padre, eu não sei me confessar, faz tempo que eu não me confesso, me ajude. Olha, isso pode acontecer. Pode acontecer? E quando se pede, nós ajudamos. Só que não é uma boa prática de ser utilizada, até porque temos livrinhos que ajudam nisso, porque normalmente nós, os padres, quando estamos confessando mas às vezes, uma padre, fila longa. Sabe, padre? Vai o livrinho, a gente vai no Google, faz a revisão de vida, chega na hora, dá um nervoso, aí, às vezes dá até branco. Mas assim, eu tenho que pensar do lado nosso. Minha gente, o pessoal está aqui concordando comigo. Mas eu tenho que pensar do lado nosso, dos padres, padre, né? Por isso e normalmente tá nós temos uma fila imensa e normalmente não podemos ficar ali atendendo a fila inteira. Então, se alguém demora para muito além daquilo que é o necessário, alguém naquela fila acaba sendo prejudicado. Obrigado, padre. Só por conta do tempo. Padre Leão deu uma dica, mas daqui a pouco ele vai falar e é bom que já fique o suspense. Pode ajudar a gente, para a gente não esquecer aquilo que a gente tanto gostaria de confessar durante o sacramento da reconciliação, que é o tema do programa de hoje. A gente volta já já.